que o princípio de ensinar matemática, mostrando o desenvolvimento histórico dos conceitos? Por exemplo, que tem algumas questões da matemática que a pessoa ensina como se aquela fórmula já fosse uma fórmula nascida pronta, né? Então, se você conhece a história de como é que surgiu aquilo, como é que foram os primeiros movimentos do homem, até ele chegar naquele resultado, aquilo pode fazer sentido para a criança, e a criança começa a compreender como é que ela produz aquele conhecimento. Um exemplo bobo, assim, não é muito pela história, mas assim, uma faceta. Por exemplo, o diâmetro de uma circunferência, né? Nem sei se eu lembro, mas 2πr. Então, assim, esse valor de π, por exemplo, se você pegar uma circunferência, se você medir a circunferência com barbante, abrir o barbante em várias circunferências, e aí você mede depois aquele barbante e divide pelo raio, a criança vai perceber que o resultado é sempre muito próximo um do outro. É como se fosse uma invariabilidade, né? Como se fosse, não, é uma invariabilidade. A razão entre a medida do comprimento da circunferência, né? Se você pudesse esticar ela, e a medida do raio dela. E aí, com isso, a criança vai chegar nesse tal famoso número π. Né? E assim, se você ensina o número π para uma criança, né, aquilo vai descer como uma mágica, como se aquilo... Quem é que descobriu esse número π? Por exemplo, historicamente, como é que apareceu esse número? Né? Por exemplo, a raiz de 2, por exemplo. É um mistério, né? É um número irracional, é um mistério. Então, como é que se descobriu? Achava-se antigamente que a reta era ocupada por todos os números racionais. O número racional é aquele número que pode ser colocado sob forma de fração. Lá pelas tantas, alguém, acho que da escola pitagórica, colocou assim, descobriu que a raiz de 2 não era racional e tinha um determinado local ali na reta, com certeza. Essa pessoa que descobriu a raiz de 2 na época do Pitágoras foi morto, né? Porque era uma profanação. Mas depois o que aconteceu? Se você colocar numa reta, colocar de 0 a 1, aquilo ali mede 1. Se colocar um outro cateto perpendicular, medindo 1, a hipotenusa vai ser a raiz de 2. Se você fizer a projeção dela no eixo, aquele ponto ali é a raiz de 2, tá certo? Então, aquele local ali é ocupado pelo valor raiz de 2. E raiz de 2 não é fração. Não pode ser colocado na forma de fração. Então, historicamente, foi concluído que a reta não podia ser totalmente coberta por números racionais. Que ela era a união dos racionais com os irracionais. E a gente ensina nas escolas que o conjunto dos reais é o conjunto dos racionais, que chama Q, não tem lógica, né? Racionais, para a criança não tem lógica, que chama Q, unido com os irracionais, que aí chama I mesmo. Entendeu? Então, assim, historicamente, você pode ir falando para a criança. Aquela história vai fixando. E tem muitas outras histórias, né?